Bom dia a todo mundo, tudo bem? Meu nome é Fred Scheible, eu faço parte de uma comunidade chamada Code for Curitiba. Eu tenho um papel, é um papel bem interessante, né? Que todo ano a gente muda bastante a liderança, a gente chama essa liderança de capitão, né? Então, no momento, eu sou o capitão do Code for Curitiba, né? Eu queria falar um pouquinho sobre cidadania 2.0 para vocês. O que significa isso, né? Como é que isso começou? Que tipo de movimento é esse, né? E para onde que isso está indo? E quais são os resultados desses movimentos, né? Então, falar um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo como Code for Curitiba, né? Então, para quem não conhece, esse movimento, o que a gente chama de Cidadania 2.0, é um movimento que começou com bastante força por volta de 2010, apesar dele já existir bem antes do que isso, mas ele começou a ficar mais popular durante esse período. E principalmente a gente vê essa mobilização muito grande das pessoas nas redes sociais, né? Então quem está fazendo isso? São pessoas comuns e ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Viabilizar e potencializar o diálogo e a participação em sociedade. Então muitas vezes as pessoas avaliam algumas coisas que elas gostariam que fossem diferentes, ou abrir um debate, ou trabalhar um pouco isso. E às vezes elas até não sabem como fazer esse trabalho de uma forma individual, e elas vão buscar isso em redes sociais, né, trabalhar bem alguma questão com grupos, e a partir deles criar essa mobilização e começar a desenvolver algum tipo de trabalho, né? Então, assim, aqui eu tenho alguns exemplos de mobilizações que aconteceram por volta desse período, né? Trouxe aqui o Code for America. Não sei se alguém já ouviu falar do Code for America, Code for All. Code, já? Então, o Code for America ele foi criado em 2009 por uma mulher que é fenomenal. O nome dela é Jennifer Palka. Eu até recomendo que vocês deem uma olhada no talk dela lá no TED, que ela simplesmente ela tinha um problema na casa dela e ela foi ligar para um serviço porque ela começou a escutar alguns barulhos e tal, e depois ela descobriu que tinha um animal ali no lixo dela, revirando e tal, e ela chamou o serviço público, e aí eles falaram que não era o problema deles, que tinha que ligar para os bombeiros, que daí ligou para outro número, ligou para outro lugar, ou seja, ela percebeu que o serviço não estava bem alinhado e que ela não ia conseguir trabalhar aquilo, né? Aí ela começou a buscar algumas informações com algumas pessoas, reclamou no Facebook, no WhatsApp, né? Pô, olha que coisa e tal, tal, tal. E as pessoas começaram a dar ideias para ela do que ela poderia fazer. Então, a pessoa disse, não, simplesmente vire o lixo, né? Deixa o animal sair. Ou coisas desse tipo, como, por exemplo, teve um caso, um animal que estava dentro de casa, as pessoas disseram, olha, abra todas as portas e ligue um som no último volume que o animal vai fugir, né? Então, a gente percebe assim, uma coisa muito simples, as pessoas começaram a ajudar, e a gente percebe que uma coisa muito interessante desse modelo, que as redes sociais voltaram a trazer aquela ideia da comunidade que a gente tinha bem antigamente, nas pequenas vilas, nas pequenas comunidades, onde todo mundo se conhecia e todo mundo se ajudava. E a gente percebe que agora, através das redes sociais, a gente consegue voltar a mobilizar e criar essas comunidades, só que agora de uma forma virtual. Aí ela voltou para a empresa dela, uma empresa de software, e falou isso para o pessoal. Puxa, eu tentei usar um serviço, não consegui. E eles começaram a avaliar algumas coisas e viram que não tinha realmente essa informação muito clara, o serviço também não estava lá muito claro. E uma coisa muito interessante é que o governo americano trabalha bastante com dados abertos. Então, eles pegaram essas informações, perceberam que todas as entidades tinham esses dados abertos, mas elas não estavam interligadas. Por isso é que essa informação não fluía. As pessoas não sabiam o que deveria ser feito da forma adequada. E aí eles resolveram, naquele momento, desenvolver uma solução e colocaram no ar. Então, eles perceberam logo em seguida que colocar no ar, compartilhar nas redes sociais, com os amigos e tudo. E eles perceberam que, através dessa mobilização, as pessoas começaram a utilizar esse serviço, né? E viram que interessante que era esse modelo, e as pessoas começaram a interagir, começaram a dar ideias. E começaram também a trazer outros problemas. E eles começaram a trabalhar isso,
e começaram a receber outras pessoas, e foi assim que começou esse movimento. Então, o Code for America foi o primeira mobilização que a gente tem desse modelo, que acabou se espalhando por todos os Estados Unidos. Virou um programa tão importante, né, que cada cidade, basicamente, nos Estados Unidos, hoje tem um Code for a cidade. Né? Assim como a gente tem aqui o Code for Curitiba, né, existe um code para cada cidade. E é muito interessante também que esse nome, quando a gente fala assim, capitão, o que faz um capitão? Por que capitão? Ela não tem uma conotação militar. A conotação aqui, ela é a mesma do voluntário, do bombeiro voluntário americano. Por quê? Porque também uma das primeiras aplicações que eles desenvolveram era justamente um problema muito sério que existe nas comunidades. Quando neva muito nos Estados Unidos, os hidrantes eles acabam sendo cobertos por neve e ninguém sabe onde eles estão. E muitas vezes, em algum cenário, quando um bombeiro precisa usar um hidrante, ele não consegue localizar o hidrante, ou eles perdem muito tempo com pás ali para disponibilizar o espaço, né, abrir, deixar o hidrante visível, né, poder utilizar ele. E eles resolveram esse problema de uma forma bem legal. Uniram toda a comunidade e falaram assim, vamos criar um adote um hidrante. E aí eles pegaram, mobilizaram as comunidades e todas as pessoas que ficavam em volta de alguns hidrantes ali, eles se mobilizaram para revezar durante alguns dias, ou todos os dias da semana, quem é que ia ali limpar o hidrante. Isso funcionou tão bem que se espalhou e virou uma ferramenta utilizada em várias brigadas. Isso foi uma coisa bem interessante e foi uma das primeiras aplicações. E aí o pessoal começou a se questionar, peraí, se a gente está ajudando os bombeiros, então, na verdade, quem são os verdadeiros bombeiros dos bombeiros somos nós. Então ficou essa brincadeira e acabou surgindo a ideia de, puxa, a gente vai mobilizar e criar, assim, como essas comunidades são voluntárias também, né? Assim como as comunidades de bombeiros, né? Na maioria das cidades americanas também são voluntárias. Então criou-se essa ideia de ter um capitão, de ter todo o pessoal, mas nessa conotação de bombeiro, de ajudar as pessoas, né? Naquele momento de desespero e tudo mais, né? Então é uma coisa bem legal. E com isso eles chamaram a atenção dos governos municipais, estaduais e federal. O Obama achou tão interessante o programa do Code for America e a forma como as pessoas se mobilizaram, como a maioria dessas pessoas eram pessoas que estavam muito ligadas à inovação, startups, então eles criavam muito rapidamente alguns protótipos de aplicações, às vezes no final de semana, numa noite, né? Criavam uma prototipação e já colocavam no ar e começavam a co-criar com a comunidade, resolvendo todos os problemas, né, que apareciam e já disponibilizavam aquela solução rapidamente. 1 dia, 2 dias, 5 dias, até um mês, ou até 3 meses para aplicações mais complexas. E aí o governo americano falou assim, caramba, a gente leva anos para fazer isso, gasta milhões de dólares e não consegue fazer uma aplicação que as pessoas adotem e que funcione tão bem como essa galera que está fazendo isso de graça. Né? Da gente, caramba, o que está acontecendo? E aí eles chamaram ela para fazer parte da Casa Branca, num modelo de inovação cívica, justamente para começar a trabalhar isso. Então foi uma coisa muito interessante e isso começou a trabalhar outros grandes movimentos. Né? E começou a trabalhar outros movimentos bem interessantes aqui. Então a gente vê, por exemplo, a Open Knowledge Foundation é também também um grupo, né, voltado a trabalhar com dados abertos. Então, quando a gente fala bastante nesse modelo, um dos pilares desse modelo são os dados abertos. Porque através deles é que a gente consegue entender o que está acontecendo, né, avaliar problemas e oportunidades de melhoria, e a partir deles a gente começar a interagir com o que está com a cidade, com o Estado, né, ou com o governo federal, dependendo da situação, e começar a trabalhar isso. Então, a Open Knowledge Foundation é uma instituição internacional que trabalha com vários, com a ONU, com várias outras instituições, governos, justamente para trabalhar todos os dados abertos, ou seja, a gente ter realmente toda a questão da transparência, né? E eles brigam muito por isso, né? Então é uma coisa bem interessante nesse aspecto, que é um grupo que é muito voltado a gente ter tudo que a gente vê hoje de transparência no Brasil, por exemplo, a maioria desses processos, todos que foram incluídos na Constituição e as alterações, vieram de padrões que foram estabelecidos pela Open Knowledge Foundation. Então ela tem um papel muito importante.
Aqui em Curitiba, por exemplo, quem valida, quem ajuda a mapear e validar as informações do Open Knowledge Foundation é o Code for Curitiba. Então a gente tem um momento do ano que é bem legal. A gente tem um movimento que é chamado Code Across, onde todos os codes do mundo inteiro, naquele período, né, do ano, normalmente início de março, né, não é uma data específica, mas primeira semana de março, ou segunda semana, se reúnem num modelo tipo de hackathon para poder avaliar todos os dados abertos que existem daquele município e disponibilizar eles no site da Open Knowledge Foundation, né? E a partir daí começar um processo de revisão inicial e eles continuam esse processo de revisão. E aí é avaliar o quê? A aderência ao processo de transparência, né? Então isso é um processo bem interessante, também totalmente voluntário, né? A gente tem algumas pessoas aqui que ajudaram a gente também, o pessoal do Code. E também é muito legal. A gente fez isso no começo do ano, no começo do mês de março, perdão. E nesse período a gente tem o International Open Data Day. Então a gente comemora isso fazendo esse Code Across, né? Então é um período bem interessante, né? Aí a gente vê outros movimentos também bem interessantes, como o My Society, Sociedade Global. Aqui, inclusive tem um pessoal aqui em Curitiba que é bem ativo, né? Bem interessante também o modelo deles, né? E o FutureGov. Aí a gente já vê outros modelos mais interessantes que se envolvem até na governança. Então, processos em que ajudam a gestão, melhoria administrativa, questões operacionais. Então, até desde a visão estratégica, tática e operacional de como que você poderia trabalhar com prefeituras, o Estado ou alguma instituição específica. Existem modelos e pessoas aqui que se engajam em co-criar e apoiar esse tipo de processo, né? Então é muito interessante nesse aspecto, né? Aí falou um pouquinho mais do Code, que eu já comentei bastante, né? O Code for America, que foi criado em 2009, né? Para resolver problemas da comunidade, usando tecnologia de design. Ele é baseado no desenvolvimento de soluções open source, ou seja, tudo que é desenvolvido no Code, ele fica disponível num repositório que todo desenvolvedor conhece, chamado GitHub, né? Então, se vocês forem procurar lá no GitHub /Code for Curitiba, vocês vão encontrar todas as soluções que a gente desenvolveu. Ah, eu quero ver o que existe em São Francisco. Code for São Francisco. Code for Los Angeles, Nova York e tudo mais. Então, vocês podem encontrar todas as soluções. Vou falar de alguns projetos aqui que vocês também vão encontrar eles ali. Ok? E promove a participação aberta e efetiva da sociedade no governo, né? Quando a gente fala de governo, muitas vezes a gente, poxa, mas então vocês são políticos? Vocês se envolvem numa questão política? Não, o Code, ele tem por política não ser ligado a nenhum partido político. E a intenção é justamente porque o nosso processo é cívico. O nosso cliente, o nosso foco, a pessoa que a gente quer atender é o cidadão. Então é ele que a gente quer ajudar, a gente quer promover a melhoria cívica, né? Esse é o nosso principal objetivo. E com isso, é muito importante que a gente sempre fique de olho e entenda ele, né? Se a gente ficar ouvindo a visão de um partido político, alguma coisa, a gente vai praticamente virar um recurso daquele partido. Ou de um, ou de outro, independente do partido, tá? Exatamente. Como eu comentei, né? A nossa política é não estar ligada a nenhum partido político. Porque exatamente o que a gente faz não deixa de ser um processo político, né? De também a gente o nosso principal foco é trabalhar com os governos. Então, por exemplo, aí no período de eleição, né? Acabou a eleição, a gente sempre entra em contato com a prefeitura, com o Estado, alguma coisa, depois de eleito, para oferecer um apoio, né? Também, e a gente entende que isso é muito importante, porque é um processo de cocriação, né? Então, também é uma outra coisa, é um estigma que a gente tem que quebrar, né? Quando a gente fala assim, eu vou lá falar com a prefeitura. Então, vocês então estão trabalhando para a prefeitura. Não, a gente continua trabalhando para o cidadão.
A prefeitura é um canal que ajuda a gente a entregar o que a gente precisa para o cidadão. Isso é um facilitador, né? Então a gente entende dessa forma e a gente se apresenta e pede apoio, trabalha com eles dessa forma. Então é muito legal. A gente já está trabalhando com eles há quase 3 anos praticamente. Agora a gente realmente entrou no processo de parceria, mas a parceria é bem nesse aspecto de muitas vezes a gente precisa de um apoio em um projeto, por exemplo, na área educacional. Então a gente desenvolveu um projeto, foi procurar algum parceiro no mercado que ajudasse a gente a comprar alguns equipamentos e algum processo logístico, né, lanche, né, e tudo e tal. E a partir daí a gente precisou de algum apoio para qual escola a gente vai colocar, internet, esse tipo de coisa. E aí a gente foi atrás do pessoal para procurar esse tipo de apoio, né? Então é esse tipo de coisa que a gente trabalha bastante, né? Então, assim, a gente entende que isso é importante, né? Às vezes é um desafio grande. A gente já teve um desafio maior e eu acho que hoje a gente até já passou por isso, né? Então foi um processo bem interessante. E aí com isso vem uma frase bem legal aqui. Então se você me perguntar, você é um hacker? Eu me considero um hacker. Por quê? Por formação tecnológica, já fiz vários tipos de trabalho também nessa área e gosto de fuçar, sou desenvolvedor C, faço bastante coisa legal, C, C++, e estou começando a gostar de Python, acho legal, uma série de linguagens que eu tô olhando bem interessante. E aí eu vim assim, tá, mas o que significa ser um hacker, né? Hacker com ativismo cívico, o que significa isso? É que a gente quer hackear a política. E como é que a gente hackeia a política? É justamente com esse foco, a gente está focando no cidadão, e muitas vezes a gente vê, puxa, o cidadão tem uma certa dificuldade para chegar num posto de saúde, conseguir agendar alguma coisa e tal. Como é que a gente ajuda ele? Então a gente vai entender as dificuldades dele. Como? Vamos lá nos postos de saúde, a gente divide o nosso grupo, vamos lá fazer uma pesquisa com ele, uma validação de como funciona o processo. A gente volta, avalia isso, discute, encontra lá todo o ciclo de como trabalhar isso, né? Então, a gente vê como ajudar o cidadão, como ajudar o agente da saúde, o médico, né, e tudo mais, e como fazer com que eles conversem e aquilo realmente vire um processo colaborativo e que realmente ajude o cidadão. Então, muitas vezes a gente acaba trabalhando com isso. Muitos dos trabalhos que a gente desenvolve também são, às vezes, uma provocação. Qual que é a provocação? A gente desenvolve uma solução para mostrar que ela é viável, né? No mundo da startup a gente chama o MVP, né? O Minimal Viable Product, que é o produto mínimo viável. Então, no final de semana, numa semana, num mês, a gente desenvolve uma solução e mostra, ela funciona. Está aqui o site. A gente colocou no ar. E aí o pessoal começa a usar e, poxa, é legal, funciona mesmo. E tal, começa a usar e de repente a gente percebe que a população começa a cobrar esse serviço. Então é uma coisa interessante que a gente gera essa provocação que acaba, no final, gerando uma situação em que é desenvolvida uma solução realmente final, que vai atender de uma forma muito melhor do que essa provocação que a gente acabou de fazer. Mas a intenção, às vezes, é criar isso, é mostrar que é viável, né? Então, por isso, a gente entende muito dessa forma e acredita que esse é um modelo que funciona muito bem, né? Então, aí vem dizer assim, tá, mas o que é o Code for Curitiba, né? O Code for Curitiba ele foi criado a partir da ideologia do Code for America. O Code for America ele cresceu tanto que ele se expandiu para outros países e foi criado um outro grupo chamado Code for All, justamente para poder trabalhar todas essas questões, né? Aqui no Brasil foi criado o Code for Brasil, que aí é a organização que trabalha com todas as brigadas de todas as cidades. E aí é uma coisa bem legal para a gente se orgulhar aqui em Curitiba, né? O Code for Brasil e o Code for Curitiba, o Code for Brasil foi criado aqui em Curitiba em 2014 e o Code for Curitiba foi a primeira brigada que foi criada no Brasil. Então uma coisa bem interessante para a gente ver que a gente Curitiba ainda é uma cidade de inovação, né? E a gente vê que as pessoas se envolvem, trabalham e a gente vê uma coisa muito legal dentro do Code, que eu gosto muito, é uma palavra que a gente fala, é o propósito. Então a gente vê que as pessoas realmente têm um propósito de ajudar o cidadão. Então é uma coisa bem interessante, né? Vou falar um pouquinho, né? O Code for Brasil.
O site do Code for Brasil também chama Open Brasil, né? Até bem interessante porque ele tem uma ideia de trabalhar com o Code e outras iniciativas também para motivar a inovação e hacker ativismo cívico também, né? Então, esse é o site se vocês quiserem entrar, darem uma olhada, né? Bem interessante. E uma coisa bem interessante também é que depois de Curitiba isso começou a se espalhar. Então a gente começou a trabalhar com o pessoal, veio um pessoal de Ponta Grossa e falou assim, puxa, que legal isso aí, vamos montar lá. Aí a gente saiu daqui, foi até Ponta Grossa e ajudou eles a montar o Code. E aí eles também começaram a desenvolver alguns trabalhos lá e hoje eles também têm projetos bem interessantes lá, né? E a gente viu que o pessoal começou a se mobilizar em outras cidades. Então, São Paulo hoje, né? A gente tem uma pessoa que saiu daqui também, ali, fazia parte do Code for Curitiba. Quando ela chegou em São Paulo, ela falou, nossa, eu tenho que criar isso aqui. Então ela foi uma das pessoas que propagou o Code em São Paulo. E aí foi muito legal, já faz bastante tempo que ela está lá, tem bastante gente trabalhando também, o pessoal de São Paulo é bem ativo. E ontem, por exemplo, eu recebi uma ligação no pessoal de São Paulo, querendo entender assim, puxa, mas o que é esse movimento? Como é que vocês funcionam? O que vocês trabalham e tal, tal, tal. E a gente já percebe uma coisa bem interessante. E aí eu descobri que algumas pessoas ali eram de governo e elas assim, puxa, a gente está precisando de ajuda. Só que a gente não sabe como fazer, como é que a gente conversa, com quem a gente conversa. Daí a gente falou ali com o pessoal e tal. E eles se interessaram muito, vão participar das reuniões e vão trabalhar com o pessoal. Então isso é uma coisa interessante porque demonstra que eles também têm necessidades, mas muitas vezes eles não têm a quem recorrer para trabalhar aquilo de uma forma rápida, né, e responder alguma necessidade que o Code consegue responder rapidamente, né? Então isso é uma coisa bem legal. Aí, agora há pouco tempo, o pessoal se formou agora em Joinville. Também uma coisa bem interessante, a gente apoia muito a iniciativa, inovação aqui na cidade, né, no estado e tudo mais. Então, a gente, normalmente, ou a gente organiza, ou a gente participa da organização e sempre também de mentoria de todos os hackathons que acontecem. Então, por exemplo, a gente vai ter agora o Hackathon Paraná, né, que vai ser no final de semana, aí, dias 21, 22, 23. E depois, em seguida, a gente vai ter um outro hackathon legal, que vai ser um Apps Challenge da NASA. E esse vai ser agora dia 28, 29 e 30. Então, tem 2 hackathons seguidos aí, vai ser uma competição bem legal aí para a gente fazer. E o Code vai estar trabalhando nos 2 hackathons, né? Então, assim como a gente trabalhou em vários outros. Joinville, eles se organizaram principalmente porque tem uma equipe lá que está querendo mobilizar muito a área de saúde. E eles começaram a trabalhar tanto que eles se envolveram com o pessoal, conheceram o pessoal que organiza o Hacking Health, que é um hackathon voltado para a área de saúde. E aí a gente acabou conheci eles, conheci o pessoal, e a gente conheceu a Anne, que é uma pessoa que organiza isso, ela fica no Canadá, ela veio para cá, a gente conversou, né? A gente está tentando organizar, aqui também a gente está organizando um hackathon que vai acontecer em julho, e que hoje a gente tem o apoio do Pequeno Príncipe, né? Vai ser o Hacking Health Curitiba. Já teve um em Londrina, a gente vai ter um aqui, agora tem um do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E vai ter um em Joinville, né? E a galera está mobilizando lá. Foi com essa mobilização, né, voltada para a saúde, que eles falaram, puxa, a gente tem como desenvolver algumas coisas, as necessidades que existem na cidade. Aí eles acharam, puxa, a gente podia criar uma competição, criaram o hackathon, e começaram a organizar o Code também. Tudo isso acontecendo em paralelo. Então foi uma coisa bem interessante que trouxe bastante inovação e hacker ativismo ali, né? Florianópolis também, pessoal bem ativo, né? Florianópolis está com um processo de inovação bem forte também, né? E Brasília, que a gente também tem um pessoal que é bem forte de desenvolvimento, né? Está bem ativo e questiona bastante coisa, o que é muito legal, né? A gente favorece muito a questão das colisões. Então, você tem uma opinião diferente, traz governo que não... O hacker com o governo, ele normalmente ele é muito opositor, né? Então, essa disruptura, né? essa briga, ela é boa porque ela sempre traz, na discussão saudável, lógico, ela traz benefícios depois, né? A gente vê que existem situações que a discussão, a briga e tudo, no final, acaba trazendo, não, essa é a melhor solução.
mas aí co-criando, né? Todo mundo trabalhando junto, o que é muito legal. O Code foi criado em 2014, primeira brigada do Brasil, né? Então a gente está hoje praticamente há 2 anos e meio, né? A gente comemora em outubro nosso aniversário. Até legal, a gente normalmente faz isso próximo do dia 12 de outubro, né? Se vocês quiserem participar, acompanhar a gente no Facebook, tudo. É bem legal. A gente apresenta todos os projetos, faz uma festa, é um dia bem legal. E como que a gente se organiza também, né? Como que a gente trabalha, né, de uma forma geral? Primeiro, a gente gosta muito de incentivar a inovação e empreendedorismo. Então, entra muito no modelo de empreendedorismo. Tudo que a gente faz, a gente trabalha nessa questão de cocriação, de discutir bastante, desenvolver o MVP, trazer o cliente, que no caso é o cidadão, para que ele discuta com a gente, ele traga os problemas dele, e a gente começa a trabalhar e ele dizer, puxa, isso está legal, ou isso não está legal, eu não quero isso, gostei disso e tal. E a gente vai evoluindo até que a gente chegue numa solução que atenda ele, e aí com isso a gente consegue ajudar e impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Esse também é um ponto muito importante que a gente vê. Por que a tecnologia é importante? Através das redes sociais e das tecnologias que a gente disponibiliza, a gente pode impactar um número maior de pessoas. Então, se a gente ficasse, por exemplo, fazendo uma coisa mais pontual, né, como, sei lá, algum processo social, a gente talvez não teria tanto impacto. Mas se a gente puder ajudar essas pessoas que se mobilizam, que sabem fazer aquilo muito bem, através, por exemplo, de uma tecnologia, que é o que a gente sabe fazer bem, é o que a gente faz, né? Talvez aquilo seja muito melhor do que eu tentar fazer algum outro tipo de trabalho que eu não possa ajudar tanto, né? Então, sempre voltados aí para a cidade, né? Então, aí a gente tem 3 questões importantes, né, que a gente trabalha bastante, esses são os nossos pilares, né? Então, o primeiro deles é dados abertos. Então, é uma questão que a gente, o Code, ele defende isso e vai buscar, e a gente, entre aspas, sempre briga por dados abertos. Então, todas as instituições que a gente vai, todas as secretarias, né, até a prefeitura, é interessante, a gente começou a trabalhar bastante questões, e foi um ponto legal que eles falaram, não, a gente tem os dados abertos aqui. A gente foi lá ver o que é que eles tinham de dados abertos. Tinha um monte de arquivo CSV lá, a gente falou, puxa, mas como é que eu vou carregar isso nos sistemas, oferecer de uma forma mais interativa, né, poder ler isso através do sistema, né, e tal. Esses são os arquivos que a gente tem. A gente começou a ver, tinham outros formatos de arquivos, Excel, PDF e tudo mais. Então, mas a informação que a gente precisava, ela estava espalhada entre esses arquivos. Então, tinha um monte de dados que nunca não estavam interligados. Como é que eu li aquilo, né? Como é que eu poderia, sei lá, eu quero ver uma informação de saúde, quero ver uma informação de educação válida, né? E que o cidadão comum possa ler. Aí a gente começou a discutir, não, a gente tem que criar, sei lá, uma API, um web service, que é uma forma da gente poder fazer essa interação, né? Mas é muito caro, a gente não pode, isso. A gente foi lá no final de semana e fez. A gente foi lá, pegou um servidor na internet, sem custo, um Heroku, né, que é da vida. Aí a gente chegou lá, criou um serviço, pegou os arquivos, lê direto e disponibilizou. Então hoje qualquer pessoa pode usar um web service que a gente criou para ler esses dados e buscar trazer uma informação que possa ser utilizada, né? Então inclusive a gente faz isso para a gente também, porque as nossas soluções também são baseadas nisso, né? Então por isso a gente defende muito e cada vez mais o que a gente quer é que essas informações fiquem mais abertas, mais disponíveis para o maior número de pessoas, porque quanto mais pessoas usarem, mais soluções a gente vai ter e mais coisas a gente vai poder integrar. E aí com isso ajudar quem? O cidadão, né? Seja na área, a gente tem algumas ideias aí agora até na área de segurança também, saúde, educação, entre outras, né? Que é bem interessante. E aí a gente vê uma outra questão importante. Legal, a gente tem os dados abertos, tem o cidadão pedindo coisas, e como é que a gente trabalha isso? Então, de novo, a gente precisa realmente conversar com quem está ali, né, na administração do governo, e trabalhar com eles num processo também de cocriação, parceria e tudo. Então a gente entende que trabalhando isso aqui e ajudando eles a serem mais eficientes e terem mais transparência, a gente também vai ter um governo mais democrático.
mais aberto e as pessoas vão poder interagir mais e trabalhar mais também. Então, é uma coisa que a gente busca muito, né? Como é que a gente faz isso? Lógico que nem tudo só é trabalho, né? A gente também se reúne 2 vezes por semana, né? Tem uma coisa muito importante, a gente sempre pega uma pizza, né? A gente come ali e tal. Às vezes, no final do nosso hackathon, a gente para, toma uma cerveja, troca uma ideia. Né? Então, é uma coisa muito legal também. A gente sempre discute bastante sobre isso, né? E também é um momento legal para você fazer networking. Você conhece bastante gente, outros projetos, outras ideias, linguagens, programação. Às vezes sai ali alguma coisa bem interessante. Muita gente se conhece ali e monta uma empresa, né? Então saem ideias legais dali. Então tem muita coisa interessante que a gente percebe disso, né? Então a gente se reúne toda quarta-feira à noite, das 7 às 10, né? É o Hack Night que a gente chama. Então normalmente é a noite que a gente o pessoal se apresenta, fala um pouquinho dos status dos projetos e a gente vê quais são as necessidades e vai buscar elas para tentar apoiar os projetos. E aos sábados a gente faz o Hack Day, que normalmente é das 10 às 18, né? Às vezes a gente um pouco mais malhava, das 9 às 18 por aí. E esse a gente também é o dia mais focado por projeto. Então as pessoas vêm e já trabalham nos seus projetos. Então é muito legal, tem vários projetos em andamento, quando alguém tem alguma necessidade, um apoio, pô, preciso de alguém que manje de banco, preciso de alguém que conheça um pouco mais de segurança, de redes, como é que a gente faz, implementação, Amazon, sei lá, Azure, Google, como é que a gente faz aqui? Aí sempre tem alguém que apoia, né? Então isso é bem interessante, é bem colaborativo esse processo, né? E aí, né, o foco é melhorar os serviços públicos, relacionamento da comunidade, né? E as 3 esferas também. Então, uma coisa bem interessante, apesar da gente ser o Code for Curitiba, a gente está, por exemplo, fazendo um trabalho com o pessoal do Paraná Cidade. Então, é um trabalho bem legal, né? A gente tem um projeto bem interessante, que é o Fiscalisme, que é um projeto legal para obras e tudo mais. E é um projeto que é muito legal, que ele envolve... o pessoal gostou tanto da ideia do projeto e ele saiu de uma competição, saiu de um hackathon, do Hackathon Paraná do ano passado. E foi uma ideia tão legal que o pessoal começou a falar, puxa, vocês podiam terminar essa solução que a gente também quer usar. Então eles mesmos viram que a forma como está sendo trabalhada a informação e a interação com a comunidade, né, as pessoas podem chegar lá e pegar uma obra, colocar lá clicar lá no QR Code, pegar os dados daquela obra e, pô, será que está acontecendo mesmo? É isso aqui que está aqui? Pô, a obra não está abandonada, não tem ninguém aqui. Ou, puxa, né, tô vendo umas coisas diferentes do que está dizendo aqui, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante a gente ver a comunidade, porque a gente tem muito cidadão que gosta de fazer isso. Então, tá aí uma ferramenta para que ele possa trabalhar isso. E com isso também ajudar. A gente vê também muita gente séria que quer realmente fiscalizar isso da forma correta, quer que aquilo aconteça da forma correta. Né? Então é bem interessante. Não sei se eu devia ter dito, está muito cedo, a ferramenta ainda está em fase de término. Né? Então também uma coisa muito importante que a gente tem, a gente segue, a gente tem uma forma de se organizar, né? Então toda reunião a gente tem lá o meeting runner, que é a pessoa que organiza a reunião, né, a forma como ela vai acontecer, as apresentações, projetos, quem fala, né, espera e tudo, né. A gente tem community leader também, que aí é a pessoa que está ligada à comunidade, né, que ele ativa o pessoal para as reuniões. Às vezes a gente, puxa, eu preciso de um dev em tal coisa, um designer, como é que eu faço? E a gente vai procurar, designer para essa semana, quem está livre e tal. E a gente sempre trabalha bastante isso, os eventos, né, e tudo mais que a gente participa, os hackathons, né, a gente ajuda a divulgar e todo esse trabalho, né. Então aqui é interessante porque é uma coisa que é o nosso guia, né, é o nosso manifesto. Então é muito importante isso aqui para nós. A gente segue ao pé da letra tudo que está aqui, né, porque entra bem nessa questão que o nosso propósito é cívico, né, e o principal ponto aqui, que a gente valoriza a liberdade, né, assim como a responsabilidade. E o que a gente está fazendo aqui é que a gente se compromete em ajudar, né, de uma forma servindo, né, a gente entende isso, através desse método, né, e ajudar a acelerar o país. A gente também entende que isso é uma colaboração que a gente pode fazer, a gente trabalhar, a gente fazer a nossa parte. E aí a gente entra numa questão muito importante. O que é cidadania 2.0 de verdade?
é a gente sair daquele papel, muitas vezes, que a gente... Vocês com certeza conhecem pessoas que estão ali, de todo o Facebook ali, por exemplo. Ah, isso é ruim, eu não aguento mais isso. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você sair um pouco desse papel de cobrar, por exemplo, por uma resposta e entrar num papel de protagonista e participar da solução daquilo que você está buscando. Então a gente entende que essa é uma forma que é a forma ideal que a gente percebe da atualidade e que realmente veio para ficar e é o que vai fazer a diferença, é a gente participar disso, a gente realmente ir buscar, não só cobrar de alguém que isso aconteça, né? Então acho que é um papel muito importante. O manifesto também está lá no site, então é muito interessante se alguém quiser dar uma olhada e tudo mais, né? A gente tem alguns projetos aqui, tem vários projetos, mas eu vou citar alguns meio mais assim conhecidos, né, e tal. Eu acho que esse é um projeto aqui bem legal. A gente tem um projeto chamado WAS, We Are All Smart. Esse é um projeto que eu gosto muito dele porque ele veio de um problema. A gente tem uma pessoa que estava, né, uma das pessoas que fundou o Code e falou assim: olha, eu tenho uma casa em Guaraqueçaba e eu vejo a comunidade de Guaraqueçaba e eles não têm acesso a nada. São assim, tem uma parte ali da comunidade que eles têm até dificuldade de alimentação, de recurso, eles não conhecem tecnologia, eles não vão para a escola, algumas das crianças e tudo. Como é que a gente pode ajudar eles? Pô, a gente podia ensinar tecnologia para eles. Poxa, mas ensinar tecnologia, eles não têm nem muitas vezes como se alimentar e tudo. Como é que a gente faz? Ah, legal, a gente podia ensinar eles a fazer uma horta, né? E aí é muito legal porque quando a gente fala Code for Curitiba, você pensa, só tem designer, dev, cara de infra e tal. Não. A gente tem um grupo bem interessante. A gente tem engenheiros, administradores, advogado, médico e a gente achou um botânico, né? Então muito legal e ele conhece muito. E daí ele falou: "Não, vou criar, vou fazer e tal". E começou a trabalhar junto com a galera, mobilizou muita gente. Esse pessoal foi procurar alguns recursos, né, difíceis, mas conseguiram. Foram até Guaraqueçaba e mobilizaram toda a comunidade e ensinaram eles a fazer uma horta, né? A cuidar de horta, a criar, trabalhar ela, né? Como fazer isso. Aí eles pegaram e como que eles motivavam aquele pessoal a cuidar da horta. Então eles foram ensinar eles a trabalhar com uma horta inteligente. Como? Usando um hardware, né? Aberto, que é o Arduino. Então a ideia ali era poder avaliar e monitorar as plantas através da tecnologia. E daí eles ensinaram as crianças a usar o Arduino. Então foi muito legal. Então as crianças começaram a aprender e tal, começaram a ensinar as outras e tudo mais, e começou a criar isso. E aí foi muito legal que o pessoal percebeu assim: puxa, só faltou um empurrãozinho. E esse pessoal conseguiu se mobilizar sozinho, né? E isso começou a criar um movimento. Eles voltaram para cá. Esse grupo começou a pensar em uma série de coisas e, legal, vamos criar um currículo para ensinar crianças tecnologia, mas não só tecnologia. A gente percebe que eles também têm dificuldades de aprender, né, como aprender, questões de concentração, uma série de coisas. E aí a ideia do We're All Smart é que não importa, a ideia é que todas as crianças, a gente quer equalizar o conhecimento de todas as crianças, porque elas são todas inteligentes. A diferença de uma criança que tem uma oportunidade em uma escola particular ou uma família que tem a oportunidade de oferecer um ensino melhor para essa que não tem, é oportunidade. É isso que esse projeto entende. Se você der a oportunidade, elas vão mostrar que elas são inteligentes, todas elas, né? E aí no final da primeira turma que eles conseguiram fechar aqui, a gente teve o apoio da Bosch, foi muito legal. Foi uma escola lá no SIC, com bastante dificuldade, né? Criou-se todo um processo, disponibilizou a internet, Arduino e tudo, né? Sempre, muitas vezes as pessoas que estavam participando do projeto tiraram dinheiro do bolso para fazer isso. Então, uma coisa bem legal também. Não receberam nada, foi um trabalho totalmente voluntário. E aí elas começaram a fazer aquilo, ensinaram as crianças, né? Isso foi muito legal porque essas crianças aprenderam essa tecnologia e no final do treinamento eles fizeram um hackathon, uma competição, um hackathon de uma tarde com aquelas crianças. E por incrível que pareça, a gente participa de muitos hackathons, vê um monte de coisa. Saíram ideias dali que valem
eu diria que valeria, por exemplo, para valer um hackathon, ganharia um hackathon Curitiba, ganharia um hackathon Paraná. Tipo, então a gente vê assim, como é interessante você dar a oportunidade a mentorar, ajudar, suportar aquelas crianças e você vê um trabalho bem legal. E no final, a gente acabou percebendo também uma coisa interessante. Essas crianças, depois que acabou o processo, agora a gente está criando uma nova turma. Né? Essa nova turma que está acontecendo agora, essas crianças que estavam nesse processo inicial, elas estão voltando para apoiar as outras como monitores. Então é muito legal que a gente vê uma continuidade, elas continuam evoluindo e a gente percebe que elas encontraram uma forma de talvez buscar até uma profissão. Né? Então é bem interessante, um conhecimento que elas vão usar para a vida toda. Então assim, é um projeto que eu gosto muito, falo isso. Né? Esse aqui foi um dos primeiros projetos do Code, o Cartão Curitiba. A gente tinha tem uma coisa bem interessante no Code, a gente tem bastante gente de fora, né? Então a gente tem um francês que veio aqui e ele falou assim, cara, como é que eu carrego o meu cartão? Não sei como fazer isso, não tem dado, não acho num posto, onde é que vai buscar e tal. Daí, muito confuso, o cara disse que é lá, daí é lá, ele falou, sabe uma coisa? Vou procurar, daí ele foi achar lá no site da prefeitura, tinha os dados dos postos que vendiam o cartão. Né, que tinha disponibilidade, tinha aquelas informações. Mas isso também, muitas vezes, mudava, tinham novos postos e tudo. Essa informação estava lá na transparência, lá nos dados abertos, mas não era atualizada com frequência em outros lugares. Pô, vou criar um site, vou pegar esses dados lá, vou atualizar isso, então, se você quiser saber informação atualizada de cartão, você pode procurar lá no Cartão Curitiba hoje. Então é legal, e é uma solução gratuita. Também foi implantado num processo totalmente voluntário. O Criatividades é um projeto legal que a ideia é ocupar os espaços públicos. Então, muitas vezes você tem um espaço público que parece estar abandonado, não tem ninguém trabalhando lá e tal. Puxa, se a gente conseguisse mobilizar pessoas de teatro, mobilizar pessoas que fazem alguns tipos de eventos e tal, eles chegarem naquele local, melhorarem aquele local e utilizarem ele. E a comunidade voltar a trabalhar ali, a participar, reativar a questão da comunidade ali. Né? Então, um projeto também bem legal, foi um dos primeiros. Né? Ponto de acesso também, né? Os acessos, disponibilidade para pessoas com necessidades especiais. Né? Então, acessibilidade. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, será que naquele lugar que eu vou tem algum tipo de acessibilidade? Se eu for de cadeira de rodas ali, eu vou conseguir subir, tem uma escada, mas vai ter um acesso para mim ou não? Esse tipo de coisa. Então, também é um site de informações para isso. O Mais Bici é um projeto bem legal. A gente tem o Guilherme Mendes, que ele é um entusiasta, né? Ele é o nosso biker, né? E ele une todo mundo. Ele tá, nossa, é uma pessoa super conectada, né? A gente tem o Márcio aqui, que ele também gosta muito de andar de bike, também. Os dois trocam bastante ideia e também participa do projeto. E esse projeto visa mostrar todos os locais aí para você interagir, né? Trabalhar, andar de bike. Agora com o Vale do Pinhão, né? Que foi criado aqui, existem vários pontos, né? Ali em torno do vale ali, que de acesso a bike, que você pode guardar sua bicicleta e tudo. E a ideia do projeto também é ajudar a disponibilizar essas informações para as pessoas, né? O Politicake foi uma aplicação legal também. A gente estava trabalhando assim nas eleições do ano passado e olhando assim, cara, qual é o vereador? Para quem que a gente vai votar? A gente pensou, como é que eu sei que eu vou votar? Daí a gente começou a trabalhar e falou com o pessoal que eles tiveram uma ideia bem legal. O pessoal também faz um trabalho interessante de simplificar a política. Eu acho bem legal o trabalho deles, o pessoal da Primavera Cidadã. E aí eles falaram assim, olha, a gente tem aqui alguns projetos, algumas questões aqui que foram até votados aqui pela Gazeta do Povo como os pontos em que o cidadão de Curitiba mais tem interesse. Eram 30 pontos. Legal. Então vamos colocar eles no site, vamos buscar todos os políticos, todos os candidatos, vamos pedir para que eles coloquem ali qual a opinião deles. Então ele podia dizer ele era a favor, ele era contra ou ele era neutro. E aí a informação dele era pública. Qualquer pessoa podia buscar lá, aquele vereador considera isso, daqueles 30 pontos. Né? E aí a ideia era que o cidadão podia chegar ali, se cadastrar, e ele também fazer o mesmo questionário. Quando ele terminasse o questionário, ele poderia ver
qual era o vereador que estava mais aderente à visão dele. Mas o que é mais interessante é que o vereador, ninguém ia saber qual era os pontos que você levantou e também essa informação. Ela está protegida para o cidadão. Por quê? O foco é o cidadão. Né? Então, essa era a ideia. Então, bem legal. Isso acabou evoluindo, trouxe uma série de outras questões também ligadas à governança, e o pessoal está trabalhando aí em vários projetos aí, maiores, né? A Paula até ganhou um prêmio lá fora, ela está indo para Stanford para fazer um curso avançado lá por esse projeto, bem legal. O Vizinho é um projeto bem interessante também para criar colaboração de segurança, de vizinhança mesmo, voltar também o pessoal se conhecer, né, e tudo mais, e saberem, ó, estou indo viajar, né, se tiver alguém perto da minha casa, aí as pessoas vão ver, pô, parou um carro na frente, o cara avisa no aplicativo, o dono da casa já recebe, opa, tem alguém na frente da minha casa, ou tem um caminhão na frente da sua casa, né, como a gente tem visto muito, o pessoal chega lá, tem um caminhão de mudança, né, limpa a casa, a gente nem sabe, e tal. Foi um aplicativo que não foi criado dentro do Code, mas ele acabou, o pessoal sempre participou bastante do Code e a gente colaborou muito com eles, né, e tal, foi bem interessante. Tem uma parte bem legal também que foi feita com open source. Né. Aqui eu queria resumir um pouco mais, mas, né, a ideia acabei passando todos eles aqui, né, mais bis também, só para vocês terem uma ideia Até uma coisa interessante, né, para vocês verem, puxa, mas se o pessoal faz um trabalho em uma semana, no dia e tal, né, que tipo de trabalho que eles fazem, né? Para vocês verem um pouquinho do resultado que a gente está fazendo. O design, percebam as aplicações, as funcionalidades, né? Tem mapa, tem rastreabilidade, tem uma série de coisas. Não é apenas uma página, uma landing page, uma coisa assim, né? Então é bem interessante aí, né? É feito todo o trabalho de aplicativos mobile, back-office e tudo, então realmente é uma solução completa. Fiscalisme, né? Que até, desculpa aí, Ricardo, está um pouquinho ainda desatualizado, mas né, também tem alguns temas interessantes aqui. O OS, que né, eu falei para vocês, até uma coisa bem interessante, né, quando a gente fala das crianças que estavam lá aprendendo e tudo mais, a gente pensa, mas a evasão escolar, essas crianças não têm interesse, não querem saber e tal. Olha o nível de frequência das crianças, 97,9. As crianças que não foram, né, o restante, né, a gente tem ali, eram problemas pessoais sérios mesmo e saúde. Né? Então, a gente percebeu que todas elas... A gente até teve uma coisa bem interessante, que as crianças... a gente teve 3 vezes a quantidade de crianças que queria participar versus a quantidade de vagas que tinham. Né? A gente só tinha 34 vagas, infelizmente. Né? Esse ano está bem mais complicado, que aumentou ainda mais o número e a gente estava até procurando como trabalhar isso. Né? Então, é bem interessante. Teve um bom parceiro, a Bosch, que a escola fica próxima à Bosch. A Bosch foi um grande parceiro para ajudar a comprar os equipamentos, a oferecer infraestrutura básica ali, preparar salas e tudo, né, computadores e tudo mais. Foi bem interessante. Legal. E a gente tem o Peace Labs também, que é um projeto bem interessante, que estava falando, é uma das pessoas que veio com a ideia da horta lá atrás, né, que proporcionou o OS, que a Paloma, ela começou a criar um Peace Labs dentro do Code também, né? Hoje virou uma startup isso aqui. Então, uma coisa bem interessante. Ela pegou e falou assim, puxa, eu percebo que tem bastante gente que tem projetos sociais bem interessantes, só que essas pessoas não conseguem se organizar. Elas não conseguem criar um projeto, levar para uma empresa, trabalhar aquilo. Muitas vezes, assim, ela não sabe trabalhar com orçamento, não sabe trabalhar com uma série de questões de como trabalhar e levar um projeto para viabilizar ele. E aí eles fazem isso através dessa plataforma, né? Então, bem interessante também. O Vizinho, né, que eu comentei, então um pouquinho da interface dele e tal. Politicate, se vocês quiserem entrar lá e dar uma olhada, assim, é um site legal, tem bastante coisa interessante. E aqui também uma coisa bem legal. Eu queria trazer esse aqui é um kit da Electron. O que é Electron? O pessoal que é engenheiro, né, tinha acabado de se formar e, puxa, como é que a gente vai ensinar as crianças e tudo mais? Então, vou ensinar questões básicas de eletrônica para a criança. Então, como que você vai fazer isso? Tem isso, como é que eu ligo as coisas, vai solda e tal. Aí eles resolveram criar um kit
Esse aqui é a primeira versão do kit, hoje ele já é um produto também. A Electron acabou virando uma empresa também, uma startup bem interessante. E eles ofereceram esse trabalho aqui de forma voluntária, inicialmente, e acabou virando uma ideia tão legal que acabou virando um produto. Onde eles colocaram todos os componentes em placas, né, eram de plástico, ligadas com ímã. Então as crianças simplesmente elas não mexem com solda, não mexem com nenhum tipo de placa, elas só ligam tudo através dos ímãs e é legal que todo o manual de uma forma interativa, num processo de gamification e tal. Então é bem interessante que a gente vê o final daquilo ali, eles entendem todo o processo básico de eletrônica que a gente percebe até às vezes um adulto tem uma certa dificuldade de aprender. Até eu estou brincando com um kit desse, muito legal, gente. Bem bacana. Criatividade, que eu falei. E esse aqui é um projeto que a gente está terminando, é acessibilidade, mas ele se transformou em Manu. A ideia é um aplicativo para ajudar pessoas surdas, onde elas vão usar uma pulseira, pulseira mais simples possível, e elas terem um aplicativo onde elas, por exemplo, tiram uma foto da campainha da casa delas, depois ela grava o som da campainha, e aí ela registra um evento, assim, eu quero que vibre 3 vezes na cor azul. E aí ela habilita o aplicativo e o aplicativo fica com o microfone do celular ligado e ele capta os sons do ambiente. E aí quando toca a campainha, por exemplo, ele detecta aquele som e vibra naquela cor. Então a pessoa também não precisa ficar andando com o celular, né, e tal. E ela tem uma mobilidade, por exemplo, dentro da casa dela. Ela pode fazer isso para uma chaleira, uma criança chorando, uma série de coisas. Então, também uma coisa interessante é o apoio a esse processo de acessibilidade, também bem legal. É um projeto bem interessante aí. A gente está acabando ele. E esse aqui foi um projeto bem legal, também foi uma provocação, chamado Nota Solidária. Então ele começou com... não sei se vocês já foram comprar alguma coisa em um restaurante, tudo, e vocês veem uma caixinha dizendo assim, deposita aqui sua nota. Né? Esse é um trabalho extremamente manual que as pessoas faziam, que era pessoas das instituições, né, de terceiro setor pegavam aquela caixa, pegavam nota por nota, entravam ali no Nota Paraná, cadastravam e passavam um dia inteiro, às vezes semana inteira, para chegar no final do mês assim, uau, cadastramos trocentas mil notas e conseguimos R$200, R$300, R$400. Então, assim, a gente percebia que aquelas pessoas perdiam muito tempo, que elas poderiam estar fazendo um monte de outras coisas. Aí a gente criou um aplicativo integrado ao Nota Paraná, e esse aplicativo a pessoa pode bater o código de barra e ele já escolher a instituição que ele quer doar e ele vai direto para um back-office onde o pessoal só confirma para mandar para o Nota Paraná. Então esse trabalho que uma pessoa levava levava em torno de 15, 20 minutos para fazer, ela consegue fazer em menos de 30 segundos agora. Né? Ainda existe um processo manual a ser trabalhado lá no Nota Paraná, porque a gente não consegue processar todas as notas em lote, né? Mas é uma coisa bem interessante que a gente foi lá falar com eles, já brigamos um monte e tal. E isso agora, a gente está trabalhando isso com o pessoal e provavelmente isso vai mudar. Então também é uma coisa bem interessante. E com isso, todo mundo que desenvolve esse tipo de solução, essa foi a provocação, porque a gente não queria fazer uma solução, a gente sabe que talvez a gente não chegaria num nível, qualidade de outras aplicações, a gente mostrou que era viável. E agora a gente vê que vários ERPs estão oferecendo esse produto do terceiro setor de forma gratuita. Então também aí foi uma provocação e a gente percebeu que funcionou, né? Que foi bem legal. A gente tem uma parceria com a cidade agora, né? A gente tem feito vários trabalhos, né? Bem interessantes. E com outros grupos do ecossistema também de empreendedorismo, né? Opa, aqui, desculpa que eu puxei um pouco. Aí eu vou falar um pouquinho dos hackathons que a gente fez, né? O hackathon da Copel Telecom, Hackathon Paraná, o pessoal que ganhou, bacana. Teve o da OAB também, né? Esse aqui foi bem legal. Foi a primeira OAB do Brasil a fazer um hackathon foi aqui em Curitiba. Então também é muito legal, foi uma inovação bacana. Ups, sorry. Estragou. Então eu queria só trazer um último item aqui. E aí já... Ixi, fechou, matou o PowerPoint. E aí eu já encerro.
Então, com isso também foi uma coisa interessante, a gente acabou conseguindo... Ixi, não vai dar. A gente conseguiu uma certa notoriedade também, né? O pessoal começou a se interessar, né? A gente percebe bastante eu vou ter que jogar pro lado aqui, porque não está pegando aqui. Que ele tá, a hora que eu vou rodar, ele está explodindo. Só queria mostrar. A gente teve uma certa notoriedade no passado. O Globo News foi procurar a gente, falou: pô, o que é isso? O que é Cidadania 2.0 e tal? A gente fez uma reportagem para eles, foi bem interessante. A Gazeta tem mostrado também bastante interesse. A gente tem visto, pessoal, o que é o hackerativismo, como que ele funciona. A gente tem feito algumas matérias com eles, né? Foi bem legal. E agora no Code Across, no início do 2017, perdão, eu errei ali. A gente teve uma reportagem também falando de dados abertos, onde a gente estava incentivando as pessoas a trabalharem com os dados abertos, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante aí para a gente trabalhar, né? E agora a gente está ligado ao Code for All, o que também é uma coisa muito interessante, só para encerrar, é que quando a gente fala em code, né, eu falei Code for America e tal, mas o interessante é a gente quer se conectar com qualquer grupo que é hacker ativista cívico, que realmente tem interesse em trazer soluções para as pessoas, né? Então é muito legal, a gente tem trabalhado aí com um grupo de umas meninas também bem legal, chamado Tech Ladies. Então elas têm desenvolvido um trabalho legal de promover a tecnologia voltada para a mulher, né? É um incentivo muito legal. Entre outros grupos que a gente também está começando a trabalhar, né? A gente conhece aqui o Paulo, o Kleber também, pessoal bem gente boa, pessoal do Grupai. Então, não é só esses grupos, o coach e tudo mais, qualquer grupo que realmente tem interesse em desenvolver isso, né? Legal? Então, muito obrigado aí, gente. Oi, se alguém quiser. Claro. Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, vocês que... Pois não. Entendi. Bom, esse é o tipo é um tipo de um problema que se alguém levasse pra gente ia tentar trabalhar com a Urbis, conversar com eles, né, e trabalhar. Até hoje ninguém nunca trouxe uma situação dessa. Ou até a gente avaliar outra forma de talvez hackear esse problema, né? Então, mas esse é um item que até agora ninguém trouxe. Por exemplo, uma questão da saúde que o pessoal trouxe, que foi recente, interessante, né? Ah, mas eu queria entender melhor o que acontece nas unidades de saúde, né? Daí a gente acabou mobilizando todo o grupo, cada um, perto da sua casa você vai ser, tal, tal, tal. Converse com as pessoas, entenda quem é o responsável da área, converse com o médico, veja ali os problemas, sente com as pessoas que estão ali, pergunte qual que é a dor deles ali, né? A gente voltou, discutiu uma série de coisas e saiu com um modelo de um aplicativo mobile que numa noite ali a gente já tinha feito o wireframe, né, toda a estrutura dele e tal, e já estava prontinho para levar. E a gente levou para a prefeitura. E a prefeitura falou assim: a gente já tem isso sendo desenvolvido pelo ICI, né? Daí a gente falou: tá bom, podemos conversar com eles? A gente foi lá conversar com eles e trocou ideias de coisas que eram importantes, necessárias, tudo para se fazer. E o que é legal é que alguns desses itens foram incluídos na solução que eles já estavam finalizando, né? Então a gente provoca bastante essa discussão. Talvez a gente podia tentar entender melhor qual é o problema e buscar isso também, né? De uma forma. Isso é muito legal porque a gente gosta muito de empoderar o cidadão. Então, a pessoa que vai lá levar o problema é a pessoa que a gente também... Legal, tem que
co-participar com a gente, tem que trabalhar isso e aí tem que participar do projeto e tudo para a gente poder resolver essa situação. Então é bem legal. É, exatamente, participar da solução. É, por isso que é importante falar co-participação, porque a gente se envolve bastante também, né, de quesitos técnicos, como o Neri comentou uma coisa importante, a gente foi lá, falou com eles, ah, mas a gente não tem os dados. Não, mas vamos abrir os dados, fazer assim, assim. E até a gente, até uma questão interessante, a gente foi para lá sempre pensando, puxa, esse pessoal nunca vai abrir os dados para a gente. E eles foram super abertos, né? Eles chegaram e falaram, não, podem abrir, vamos fazer assim, sim. Eles ofereceram web service, o trajeto dos ônibus. Até tem outros aplicativos que a gente está começando a olhar agora, focado bem nessa questão de monitoramento mesmo de todos os processos de ônibus. A gente precisa ver quanto tempo ele vai levar para chegar e tudo. Né? A própria URBS e outras empresas estão desenvolvendo soluções para isso. Mas também é interessante que abriu para qualquer pessoa que queira desenvolver. Né? Então é bem legal esse aspecto. Mais alguma pergunta? Legal. A gente está no Facebook, se vocês procurarem lá, Code for Curitiba, quiserem participar de Hack Night, tudo. A gente sempre atualiza lá e é bem interessante aí. Tem um Meetup também, a gente participa, e a gente tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem participar, eu vou estar por aqui, eu posso incluir vocês no grupo, e o pessoal sempre troca uma ideia por ali também. Legal? Obrigado de novo.